Absurdo! Acusaram o Textor de vazar nomes das denúncias dele, do relatório da Good Game, pra justiça, que não foi ele que vazou, vamos falar aqui no final do vídeo. Chamaram o Textor de Eurico Miranda, compararam ele com o Eurico Miranda. E pior, ao comparar, colocaram o Eurico Miranda como melhor que o Textor ainda, de alguma forma. Absurdo o que o programa Futebol 90 da ESPN fez hoje. Confiram comigo. Antes de conferir comigo, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos quando tiver conteúdos como esse, que saiu agora, fresquinho. Acabou de terminar o programa, acabou agora o programa. Vamos assistir. Vai estar frio pra Carioca, sim. E amanhã vai estar mais frio ainda à noite para esse Botafogo e Palmeiras, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. E é para isso que eu estou aqui no tapetinho, para falar sobre esse jogo, meu caro Edu. Como eu conheço todo o Rio de Janeiro, eu sei que hoje em Jacarepaguá fez 8 graus. Em Jacarepaguá. Minha Jacarepaguá. Não, mas é normal, Rio de Janeiro. É isso, o território tá ali. Agora, Que lugar de Jacarepaguá? Praça Seca é Jacarepaguá. Na Avenida Vice-Presidente José Alencar, ali, ó. Cidade Jardim, Reserva do Parque. Né? Cidade de Deus, Cidade Jardim. Ele decora as avenidas. Como ele não sabe nada. Eu conheço até Como você até não sabe nada, mais uma vez, a região ali agora é Barra Olímpica. Não, calma, Jacarepaguá. Pode continuar, Rafael. Eu pago o IPTU, vendo a conta de luz lá. Vamos manter a ordem. Tem razão. Vamos manter a ordem, vamos falar de Botafogo e Palmeiras. A ignorância leva à debilidade. Cara, tô sentindo que você tá nervoso. Eu vou trazer a minha conta de gás aqui. Chega, calma, gente. Tudo por conta do Bright White. É tudo por causa do Bright White. Vocês sabem que amanhã vai ter o jogo Botafogo e Palmeiras. Sério? Se você não falar... Mas o jogo começa amanhã, Zé. Mas olha, os bastidores... A impressão que eu tenho é que desde o ano passado a bola não parou de rolar nos bastidores. Muita agitação, Leila Pereira, Textor. Tem uma imagem que hoje, logo pela manhã, Textor postou que é numa loja do Flamengo, o manequim tá com o bonezinho do Botafogo e ele escreveu um texto. Todo mundo só pensa no Botafogo, enfim, não tem jeito. Ô Rafa, é um jogo interessante para a gente ver também comportamentos de bastidores. Imagina você tá aí no Newton Santos e a gente tá vendo ali o post do Textor, né? Falando ali, ó, todo mundo ama Botafogo hoje em dia. E aí o chapeuzinho do Botafogo na loja do Flamengo. Realmente personagens que estão agitando os bastidores por aí, hein, Rafa? Verdade, Edu. Essa guerra fora das quatro linhas, né? Essa disputa que ela é pilotada pelo John Textor, ela é capitaneada pelo John Textor, ela é criada pelo John Textor, mas ela encontra na Leila Pereira o contraponto, né? A interlocução, e é por isso que tem a disputa. Se ela não tivesse reagido, ficaria só por conta das palavras, das declarações do acionista majoritário do futebol do Botafogo. Esse aspecto tenta tomar uma certa dose de protagonismo em relação ao jogo de amanhã, como sempre tenta nas vésperas de partidas entre Botafogo e Palmeiras. A realidade direta para o torcedor fã de esporte que acompanha a gente aqui no F90 poder raciocinar conosco é que já há alguns anos Flamengo e Palmeiras polarizam a principal rivalidade técnica e financeira do futebol brasileiro. Não por acaso são os dois times que mais venceram a Libertadores e o Brasileiro nesse intervalo dos últimos 5, 6 anos. O que faz o Botafogo com o John Textor desde o ano passado? Pretende entrar nessa história para ser mais um e transformar essa dualidade numa tríade. Ou seja, ter mais um terceiro time forte com capacidade de competição e de ganhar grandes conquistas, grandes campeonatos. Só que como ele tem no jogo entre o Botafogo e o Palmeiras, do Brasileiro do ano passado, aquele 4-3 polêmico aqui do Newton Santos, o estopim para aquela série de denúncias que até hoje ele não conseguiu comprovar em relação a um suposto esquema de manipulação de resultados para favorecer o Palmeiras no futebol brasileiro, como ele tem naquele jogo o ponto de partida disso tudo, de lá para cá ele se direcionou contra o Palmeiras. E ele tem uma relação bacana com o Rodolfo Landim, com o Marcos Braz, com o Flamengo. Então, está mais ou menos estereotipado da seguinte forma: é o Palmeiras de um lado e a dupla Fly Bota do outro. Não é bem assim. O Flamengo não alimenta tanto isso extracampo. O Botafogo alimenta mais, o Textor alimenta mais. E transforma, cada vez que vamos ter esse confronto, um cenário que vai além das quatro linhas. Muito se poderia debater e se debate sobre o jogo, dinâmicas, formações, estratégias, mas acaba que essa história do Textor e aquilo que ele sempre posta, que ele provoca, e todo esse histórico, isso acaba pedindo linha de prioridade. Ô Rafa, e a gente está vendo aí uma criação dessa rivalidade cada vez maior e de agitação mais por parte do Textor. Eu vou fazer aqui, Zé, um levantamento
uma ideia, obviamente que tem a resposta da Leila, tem ali os dirigentes do Flamengo respondendo. Eu ouvi de um torcedor carioca uma tese interessantíssima sob o ponto de vista do personagem. O Textor, ele me disse, me lembra muito o que o Eurico fez a ponto no Vasco. Calma, Rafael. Rafael. Quando o Flamengo e Fluminense, Flamengo e Fluminense se rivalizavam, o Vasco sempre foi um grande time, mas o Eurico agitava nos bastidores e passaram, assim, Vasco da Gama... Agitava e vencia. Aí o que acontece é o seguinte, eu não estou entrando no mérito das brigas do texto, mas como personagem, obviamente que o Eurico, como disse o Pedro, vencia, as batalhas ia lá e tal. Mas não te dá uma ideia de que o texto parece esses diretores da década de 90, do tipo, eu vou agitar aqui que eu acho que dá uma tirada, ou ele faz... espontaneamente? Não, eu acho que assim, existe uma diferença entre, vamos dizer, agitações, né? Entre Eurico uma coisa é querer, né? Outra coisa é ser, né, meu amigo? Entre Eurico e Textor, né? O Eurico agitava de forma diferente. O Eurico não saía acusando da forma como o Textor acusou. Era uma pressão, uma exigência, a questão da arbitragem, era uma coisa diferente. Pelo contrário, até pelo conhecimento que ele tinha, do juridiquês, ele agitava fazendo, não agitava levantando nos bastidores. Era totalmente diferente. A gente não lembra do cartão amarelo do Edmundo? Do Edmundo, toma o vermelho que vai ser suspenso depois. Porque vai jogar. Não é que ele acha que vai jogar, ou que ele vai fazer. Tem uma diferença entre o querer e o ser, né, Edu? Era uma forma bem diferente, né? Uma coisa mais pensada, com fatos na mão, que o Pedro acabou de falar. Eu vejo o Textor, eu acho que ele se transformou muito mais um personagem... É que o Textor não tem o mesmo final do Eurico. Sim, não. Ainda nós não sabemos o final do Textor, né? Mas ele se transformou num personagem, eu acho que na minha visão, e perto daquilo... Isso eu vou comentar dentro daquilo que todos nós vimos aí sobre as acusações, inteligência artificial e tal. Eu acho que nesse aspecto, no sentido de personagem que ele se tornou, eu acho que ele pode ser que eu venha errar mais tarde, e se eu errar, eu venho a público e peço desculpas. Mas até agora ele não tem credibilidade no sentido das acusações que teve, né? Porque ele não provou em momento algum aquilo que ele acusou. Ele não provou que os jogadores do São Paulo fizeram aquilo propositalmente, né? E foi uma acusação muito séria que ele fez. O relatório de inteligência artificial fala que o Rafael se comportou inadequadamente. Aonde? Num pênalti. Ou seja, ele não conseguiu pegar um pênalti, isso aí é um padrão de comportamento errado, né? Sugerindo outras coisas, uma outra conotação. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que o Textor se perdeu no meio do caminho, né? E quando ele traz jogadores para o Botafogo, quando ele investe no Botafogo, quando ele transforma o Botafogo forte, esse é um Textor que todos nós gostamos porque ele traz jogadores e ele fortalece o futebol brasileiro nesse sentido. E quando você vai para o outro lado do Textor, que é o de acusações, aí eu acho que é um personagem que não tem credibilidade. Até ele provar todas as coisas que ele mostrou, tentou mostrar com a inteligência artificial, eu acho que nesse momento ele não tem credibilidade nenhuma. E a Leila, mas a Leila apenas se defendeu de acusações que foram feitas. Como o presidente do São Paulo se defendeu, como possivelmente, aí eu não sei se os staffs, né, dos jogadores do São Paulo, daqueles que foram acusados, irão se defender mais lá na frente ou exigir algum tipo de indenização ou desculpa pública. Enquanto isso, eu acho que faz parte do futebol, essa brincadeira, essas coisas legais que isso pode acontecer, que eu acho que é benéfico ao futebol no sentido de você criar uma rivalidade boa. Uma rivalidade, colocou o bonezinho ali do Botafogo, né? Olha, todo mundo está pensando no Botafogo. Eu acho que isso é legal. E quando ele chega ao Brasil, ele consegue fazer um pouco esse tipo de jogo. Mas aí ele acaba se perdendo. Mas eu não vejo eu estou igual o Rafa, eu não vejo Botafogo e Flamengo contra o Palmeiras. Eu acho que Botafogo contra Palmeiras agora, no jogo da Libertadores, foi Botafogo contra o Flamengo na rivalidade que existe entre a capacidade técnica dos dois elencos. Eu acho que é mais por esse lado aí. Mas todo mundo vai falar depois, né? Eu quero ouvir também o Rafa, ver se tem informações disso, hein, Bubu, sobre Leila. A Leila, o Pedro citou aqui no último jogo no Rio, no camarote ali, não pode passar. A retaliação retaliação, tem o Botafogo. Segundo o Nicolete, ela nem vem. Então, ela nem vai para esse capítulo que seria uma informação. Sexta-feira passada aqui em São Paulo teve uma reunião da Liga, que estava o Landim, estava o Casares, estava a Leila, o presidente do Grêmio. Então, assim, tem uma divisão hoje no futebol brasileiro. Vocês falaram do Eurico. O Eurico é de uma época do Clube dos 13, né? Inclusive, o Flamengo até hoje não consegue na justiça ganhar o Brasileiro de 87 porque tem a assinatura do Eurico em nome do Clube dos 13
que fez o cruzamento dos 2 módulos lá de 87. O Eurico já tinha uma força grande, por conta da assinatura dele no nome do Clube dos 13, tem esse imbróglio. E várias vezes ele era um dos líderes do Clube dos 13, anos 90, para ajudar até Fluminense, Botafogo, Inter a não cair em 99 e tal. Foi era uma época estratégico do Fábio Koff durante muitos anos. E tem uma diferença. O Eurico tinha um lastro, o Eurico tinha uma história, o Eurico foi diretor de CBF, o Eurico tinha algum peso já há algum tempo. O Eurico não chegou 2 anos antes, estava querendo revolucionar a roda. Mas assim, a importância isso faz diferença na articulação com os outros clubes. O Eurico é muito ligado ao Vasco, mas a importância dele no futebol brasileiro, pro bem e pro mal, né, você pode falar, mas ele tinha ingerência política com a federação, com Caixa d'Água, então assim, no Rio de Janeiro, mas com outros clubes ele ajudou em alguns momentos. Outros grandes clubes do país que estavam em dificuldade, no momento ruim. O Fluminense, eu falei aqui, Botafogo, Inter de Porto Alegre em 99 e tal. Mas tudo bem, quero dizer assim, o Textor, ele é estrangeiro. O Eurico era brasileiro, que vivia numa época que havia, em tese, uma união meio que torta dos clubes brasileiros. Hoje não, tem racha. Eu tô falando aqui, teve uma reunião com alguns dos clubes brasileiros, alguns dos clubes mais importantes do país, e outros não estavam. Não, Bubu, mas aquilo ali é diferente. Não, mas assim, tô falando... Na época... Aquilo ali é a reunião da Liga. É uma reunião da Liga, mas assim, hoje você tem 2 ligas. Tem 2 ligas. Tem 2 ligas. Você tem uma reunião de uma liga... Isso que eu tô falando. Hoje você tem uma cisão. Hoje você tem 2 ligas. Na época todo mundo tava no Clube dos 13. Você não tem uma unidade, né? Não tinha uma unidade. Na época do Eurico, o Eurico, até em muitos momentos, apesar da rivalidade que ele provocava com o Flamengo, Flamengo e Vasco, que é um campeonato à parte, e quando o Fluminense estava na 3ª divisão, o Vasco não vai pagar bicho se ganhar do Fluminense porque é time da 3ª divisão. Ele sacaneava assim, era um meio que folclore, mas no fundo, assim, ele também era um cara que era pilar da união dos clubes, dos grandes clubes do país, né? Desde lá de 87 da Copa União. E o Textor não tem isso, ao contrário. O Textor ele consegue unir a Leila e o Casares. Unir Palmeiras e São Paulo, que são rivais, mas ele conseguiu unir os dois. Mas você concorda que na sala lá ele movimenta isso aí? Ele conseguiu. Não, Bubu, desculpa. O Casares e a Leila foram pra CPI com o mesmo discurso contra o Textor. Peraí, desculpa. Só pra gente contextualizar. A reunião de sexta-feira não tem nada a ver com o Textor. Não. A reunião de sexta-feira é a reunião da Libra. Não vai acontecer. Foi o que eu falei. Aí a gente falei, mas ele falou da Libra. Mas eu falei, o Textor tá fora disso. O Casares e a Leila foram pra CPI porque eles foram convocados. Eles não escolheram. Você não tá entendendo o que eu falei. Eu falei, o Textor representou ao contrário. Você tá querendo dizer que a reunião de sexta-feira é pra ser anti-Textor. Não é. É uma reunião. O Textor reunião. Esse bloco já existe antes do Textor, gente. Não é que o Textor também... E ele poderia mudar. Ele é dono do clube. Ele poderia passar. Ele é um clube. Mas que ninguém fez questão de trazer ele, né? Não, pelo contrário. Essa negociação existiu. Ele, assim como o Vasco, por exemplo, assim como o time, preferiu estar do outro lado. Não é que esse... Calma também. Não é que esse bloco existe porque é anti-Textor, gente. Não. Ok. O Textor está do outro lado. Isso é um bloco econômico de negociação de direitos de transmissão. Na hora que senta para avaliar interesse de clube, lá na mesa da CBF, esses mesmos dirigentes que gritam, eles estão do mesmo lado. Essa reunião de sexta-feira não é uma reunião anti-Textor. É bom, a gente... eu gostaria... Eu falei isso? Não, mas eu não falei isso. Ele colocou Casares e Leila do mesmo lado. Pô, Casares e Leila estão do mesmo lado. Texto, gente. Contra o Botafogo na CPI, os dois estavam juntos. Eles não estão contra o Botafogo na CPI. Eles estão juntos. Bubu, eles não estão contra o Textor não está unindo. Ele não está unindo contra os clubes. Ele atacou o Bahia, dizendo que o Bahia nos próximos 20 anos vai ganhar 17 campeonatos. Mas acho que você não está... Ô, Pedro, eu acho que o que o Bubu senão a gente vai dar uma importância exagerada a algo que não existe. É que o Bubu falou que ele não estava na sala, não estava nessa reunião. Porque ele não é desse bloco, gente. Ok, é que não fizeram movimento. Mas esse bloco existe antes do Textor. Mas não fizeram nenhum movimento de aproximá-lo, né? Não, porque claro que não, pelo contrário, fizeram. Todos eles sentaram, todos os clubes participaram de reuniões. As reuniões acontecem quase que semanalmente aqui em São Paulo. Mas é que eu acho que o Bubu tá fazendo... O Textor, quando vem ao Brasil, inclusive, ele passa para conversar. Só que ele tem uma visão que... Eu ainda não estou para esse bloco, eu ainda estou na Forte. Não é que existe um bloco anti-Textor, isso aí não. O que acontece na questão da arbitragem, os clubes não toleram as acusações. Mas não é que a Leila e o Casares foram para Brasília para atacar o Textor. Eles foram convocados por uma CPI para se defender. Não. Eu entendi. É que eu acho que o Bubu está fazendo a analogia daquilo que o Rafa falou sobre Botafogo e Flamengo contra o Palmeiras. Acho que é isso. Por exemplo, ele falou... É isso que o Bubu está fazendo. Senão a gente está colocando o Botafogo Não estou dizendo isso. Eu estou falando que eu acho que o Bubu fez essa analogia. Porque quando o Rafa fala que... Inclusive, a gente dá uma importância exagerada, como se fosse o mundo do futebol contra o Textor. Não, mas não é isso.
eu tô dizendo só a analogia que o Bubu fez, pelo que eu entendi, é o seguinte, dentro do pensamento, do raciocínio que teve o Rafa, que fala Flamengo e Botafogo contra o Palmeiras por conta dessa questão do Textor, o Bubu fez a analogia ao contrário, falou assim, como lá no Rio... Não, tô só dizendo o que eu entendi. Como lá no Rio... existe Flamengo e Botafogo por conta do Textor em relação ao Palmeiras, tal, que o Rafa falou, e o Rafa falou, não, isso não existe. O Bubu está dizendo que o que o Textor fez causou a união dos dois, independente se os dois foram convocados ou não. Atos, com entendeu? Independente se foram convocados para a CPI. A união que eu falo de ter o mesmo discurso, de ter a mesma coisa para se defender das acusações do Textor. O Tairo teve aqui recentemente, e uma outra informação já tinha circulado. O Botafogo está convocando clubes, porque eles querem apresentar o que eles chamam de um manifesto na CBF para as próximas temporadas sobre mudanças na arbitragem. E essa convocação, ela, por exemplo, ela não exclui São Paulo, ela não exclui Flamengo. Não tem exatamente esse bloco. Ele fez uma chamada. A Leila defendeu que ele fosse banido do futebol, cara. Mas não é isso, Bubu. Eu tô te falando. Existe uma diferença entre o que você... O Mário defendeu que tem que expulsar todo mundo e sentar na mesa da CBF. Existe uma diferença entre você grita e como você se posiciona. O Textor se ofereceu para pagar o VAR automático. Melhorar a arbitragem. Você, eu pago. Eu quero melhorar isso aqui, eu tenho interesse em melhorar o futebol brasileiro e tal. Os outros não aceitaram. Vamos ver, fala, Rafa. O clube só vai pagar a arbitragem? Há uma diferença. O Pedro Ivo conhece muito isso porque é montado na notícia dentro da CBF. Há uma diferença em relação ao Botafogo quando é algo procedimental e algo mais estratégico. O que é estratégico é do Textor, ele é o dono do negócio, é o cara que manda em tudo aqui dentro. Então, ele fica numa situação mais preservada, ele fica mais distante. Quando ele usa suas redes sociais, seu site, para se manifestar para o torcedor com a sua verdade, que até hoje não foi provada de nada, de tudo que ele acusa, ele está numa espécie de redoma, ele está protegido ali. Quando é um enfrentamento mais explícito, uma reunião, um arbitral, vai o Tairo. O Tairo é o operacional. O Tairo é quem representa o Botafogo. Ele vai lá, exatamente, ele vai para o confronto. Ele vai lá para poder conversar com os outros clubes para assuntos que são de interesse comum de todos os clubes. Agora, isso é o institucional. O Botafogo se posiciona assim. Outra coisa é a figura de John Textor contra a figura Leila. Aí nós temos uma situação estabelecida no futebol brasileiro. Eles estão se colocando acima, inclusive, principalmente o Textor. A Leila não, ela só reage. E aí cabe a discussão, porque eu acho que ela reage demais, não deveria reagir tanto, mas é uma outra discussão. Acaba havendo uma discussão em cima de figuras que representam as entidades, mas que especificamente nesta matéria, invariavelmente podem flertar com a percepção de que são as próprias entidades, mas não são. E a Leila não vai encontrar o Textor. Não, e é bom falar, né, Edu? Isso também é um movimento político. Claro, porque quando eu não vou... É igual quando o cara vira, fala, ele vai me dar a mão, eu vou ficar parado. Eu não estou fazendo nada, estou apenas me manifestando. A Leila não vai. Não, mas eu não... Você iria, Zé? Da Leila. É uma decisão dela, a gente não... Eu não iria. Se o Textor faz isso, me acusa de uma coisa e ele não prova, por que eu vou conviver com uma pessoa como essa? Você acha que ela faz bem de novo? Lógico. Você coloca em dúvida pública a sua honra. Você coloca em dúvida a honra de jogadores que são profissionais. Então, as acusações que ele fez foram seríssimas. Seríssimas. Contra jogadores do São Paulo, contra jogadores do Palmeiras, contra pessoas do Bahia. São seríssimas. Baseado num negócio de inteligência artificial. Contra jogadores do próprio Botafogo. Uma das últimas manifestações do Textor, ele fala que ele mandou os jogadores embora porque ele sabia que estavam envolvidos em esquemas de manipulação de resultado. Quem são os jogadores? Dê os nomes. Porque aí você faz se você presta serviço ao futebol. Se você teve no seu elenco atletas profissionais que se venderam, que permitiram participar de esquemas de manipulação de resultados, então você dá os nomes Fulano, Beltrano e Ciclano, que esses caras vão trabalhar em clube nenhum mais, vão ficar desempregados, vão pagar pelo equívoco grave, delito sério que teriam cometido. Ele não dá os nomes. Então, fica uma grande espuma. A verdade é uma só. É uma grande espuma, uma grande discussão em cima do nada, porque ele não traz nada consistente, nenhuma informação, nenhum fato verídico até agora ele trouxe. Eu tenho suspeitas desses jogadores do Botafogo, não que eu acho que eles tenham feito isso, mas é só você pegar quem saiu do Botafogo
pega lá, mas é injusto nessa janela. também, né, Bumbum? E quem não foi pro time dele. Porque tem jogador que foi pra Europa lá, Gabriel, São Paulo. Não, mas você não pode fazer isso. Mas não é injusto, mas mas assim, Não pode fazer isso, Bubu. A gente tá Mas é um raciocínio lógico. A gente tá imputando. você tá caindo no erro uma do pessoa Textor. sem Não nenhuma tô. evidência. Eu não concordo com isso. Eu não acho que nenhum jogador do Botafogo entregou, manipulou o resultado. Só que ele falar assim e não dar nome... lógico. Não é jogador do Botafogo atual, é cara que já saiu do Botafogo. Então você acha que ele tá é só você legaliza. Mas aí você tá dando nome. Não, mas aí você eu não vou tá dar nome, porque fazendo... alguém vai pegar e vai dar. Eu não tô dizendo que o jogador fez isso, tô dizendo assim que eu imagino quais são os jogadores pelo que o Mas Textor você falou. não concorda com ele. Não concordo de jeito nenhum. bom. Mas eu imagino quais sejam os Não, jogadores. porque é bom essa linha do pontuar, raciocínio senão a gente não cai no erro. Ele que bote a dele na janela lá e fale. Quando o cara sai, aí vamos supor, eu falo assim, ó, nesse programa tem traíra. Pode... Mas se você falar, Aí o entraria Zé nessa sai, mesa, aí o cara a gente vira sabe que é um- assim. Não, ele tem que assumir a responsabilidade. Exato, Zé, porque aí se você ele foi saiu, homem o cara fala suficiente, assim, ele foi homem suficiente para citar nomes de Exato. jogadores do São Paulo e outros jogadores. Perfeito. Que ele seja homem suficiente nesse momento de citar o nome dos jogadores do Botafogo. Porque assim, cadê as pessoas que estavam lá, eles não viram? Só para ser justo, diante desse fogo cruzado todo de informação até, ele não cita o nome de nenhum jogador. Ele Não, tem lá, Rafael. Como não? Tem um negócio lá, tem os nomes dos jogadores, tem as observações. Ele publicamente, até por uma questão de estratégia jurídica, ele não cita o nome de ninguém. Ele entrega um relatório de empresa sim. e fala para as autoridades. Olha, esse relatório, jogador, investiguem. Ele não cita publicamente porque... Não, mas aí quando ele você pode tem... ser tudo, menos Mas, ô burro, Pedro, né? então eu tô ficando louco. Porque eu vi o nome do Rafael, o nome de um monte... Como não? Se você tem... Eu tô explicando Tudo bem, tecnicamente o que Pedro. aconteceu. Sim, Ele não citou. Você não vai pegar uma entrevista dele Mas falando ele não vai citar. Ele não vai citar. Só que ele não vai citar, porque ele não tem provas. Ele não vai citar, ele não tem provas. Mas a partir do momento que eu entrego um relatório e coloco lá, olha, esse jogador se comportou de forma errada porque o padrão técnico dele, ou seja, insinuando que o jogador não pegou um pênalti para prejudicar o São Paulo ou para fazer o São Paulo perder, porque beneficiou fulano e ciclano, porque o relatório é isso. O relatório é isso. E quem entrega o relatório? John Textor. Quem faz as acusações? Quem veio a público e falando que, olha, o futebol brasileiro tá sujo, eu vou mostrar que tem jogadores. Só que o jogador... Isso tudo que você falou tá certo. Eu tô falando que o relatório, tecnicamente, o relatório foi entregue à autoridade. Ele não foi para nenhuma entrevista dizer o jogador fulano entregou, ele não precisou falar. Ele falou na entrevista... mas aí é uma entrelinhas. É uma proteção, mas é o que eu tô dizendo o que aconteceu. É uma proteção. Olha, eu venho a público e falo, tem jogadores do São Paulo, tem jogadores do Palmeiras que entregaram o jogo, que vocês vão ver, eu vou mostrar. Eu vou provar. Aí ele coloca um relatório apontando os jogadores. Ou seja, eu falo uma coisa publicamente e o relatório, se eu estou citando os jogadores do São Paulo, e coincidência ou não, nesse relatório tem jogadores do São Paulo. Ou seja, esses jogadores que publicamente eu falei que ajudaram, que prejudicaram, são esses jogadores que estão no relatório. É fato. Agora, isso, Zé, lembrando... Agora, ele tem que... Tecnicamente, é só para te dizer, tudo bem. Textor deu entrevista falando de jogador. Mas eu tô falando o seguinte, ele dá entrevista e as entrevistas estão aí. O que ele falou? Olha, existem jogadores que se comportaram de forma errada do São Paulo e tal. Não foi essa a entrevista que ele deu. Foi essa a entrevista, porque ele citou Palmeiras, ele citou São Paulo. O que eu tô te falando é, a gente não pode dizer que ele deu nome aos bois porque ele nunca deu. Mas eu não tô dizendo que ele tá dando os nomes. Eu tô falando... Ele pegou e fez um caminho que é só pra gente não Sim, Pedro. Sim, mas que não aconteceu. Ele não falou, foi o Edu. Ele virou e falou, eu apresentei um relatório às autoridades pedindo investigação. O que é? Porque juridicamente ele tenta se proteger também. Sim, mas só que... Mas qual foi a entrevista dele quando ele vem a público e ele fala que ele vai mostrar, eu vou mostrar para o pessoal que existem jogadores. E ele citou, não citou? Jogadores do São Paulo, não citou isso? Isso aí ele falou assim... Ele não citou jogadores? Eu vou entregar o relatório... Sim, citou que existem jogadores... Para os órgãos públicos, para pedir uma investigação. Mas ele citou que existiam jogadores. São X jogos do campeonato tal, eu não quero que mude resultado, só que eu acho que tem um comportamento estranho. Eu quero investigação. É diferente de citar, foi o Zé Elias... Não, eu não estou falando que ele citou Zé Elias e Fulano Beltrano. Ele falou que existiam comportamentos de jogadores do São Paulo, né, que nós iremos... eu vou mostrar. Do comum. Ele deu entrevista. Ele falou isso, ele citou o nome dos times. E aí você apresenta no relatório os times que ele cita com os jogadores, ou seja, quem são esses jogadores?
Quem são esses jogadores? É um absurdo. Poder ele fala adoção que direta, né? Lógico, quer dizer, é um absurdo. Ele fala que um goleiro que não conseguiu pegar um pênalti é um comportamento suspeito. Onde se viu isso? Mas vocês uma coisa com toda isso? Meus amigos, com toda sinceridade, assim, me incomoda muito quando alguém que se mostra com a pretensão de ser o bastião de uma limpeza, de uma moralidade do futebol brasileiro, ficar fazendo reserva de mercado e escolher os locais certos nos quais ele vai se expor ou não. Se ele está primando, se ele está defendendo, se ele está cacifando o que ele chama de limpeza do futebol brasileiro, o primeiro passo no sentido da clarevidência dos fatos é ele próprio quem tem que dar. E até hoje ele não deu. Bom, e você vai mandando o seu vídeo, trazendo quero ouvir a sua opinião a respeito do Textor, né? Você que é botafoguense, você que torce para outro time, do comportamento, que eu acho legal para ver a visão do torcedor também em relação a essas situações todas. Mandar um abraço para o Flávio Souza, a Juliana Caramelo está dizendo que o Pedro, quando ele faz isso mesmo, o Pedro está trazendo as informações e ela está gostando desse debate, porque a gente está aqui informando e trazendo as visões, e esse que é legal. Só para entender, o debate não é de discordância, porque tudo que o Zé está falando eu concordo. Isso. Eu estou falando que não foi o Textor que deu nome aos jogadores. Como o Bubu também, e é muito legal, porque a gente está falando aqui do mesmo situação, mas trazendo as informações, e é isso. E vou trazer uma informação ao Rafael Marques. Quem levou o frio para o Rio de Janeiro foi Dimas Copete. Exatamente. Dimas, olho no Dimas. Esse sim, a inteligência artificial tem que ficar de olho, aqui está tomando conta. Dimas está tomando conta de tudo aqui, atento, está sempre posicionado, sempre bem se movimentando, parecendo aquele volante que ocupa bem o espaço, né? Dimas, se espirrar, saúde, tá, Dimas? E cuidado com ele, que ele bota sal grosso no pé da trave. Tem Palmeiras e Botafogo. E o fato é que tem... ele vem com tudo. E o jogo fica aí nesse segundo plano, porque a gente vai falar de comportamento. Amanhã nós vamos falar muito de bola, de tática, qual vai ser o comportamento da equipe, dos próximos jogos. Então não fique aflito, que eu sei que você está com esse olhar do tipo... Não, esse assunto é bom. Mas esse assunto... Porque o Textor veio e agitou de uma maneira ou de outra este futebol e esses bastidores que ficam... Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você, Rafa, que está aí, no Engenhão e a gente no Newton Santos e convive com botafoguenses. Amanhã é Newton Santos. Isso. Sábado à noite foi Engenhão, porque o jogo foi Vasco Fluminense. Aí pode chamar de Engenhão. Mas quando o Botafogo joga é Newton Santos. Newton Santos, esse é gigantesco. Mas, Rafa, como que é o torcedor do Botafogo em relação ao Textor? Porque o do Palmeiras com a Leila, no começo era de olhar com desconfiança, depois metade foi. Hoje me parece que o palmeirense abraçou a Leila de uma maneira que, tudo que ela tá fazendo tá bem e tal, na seleção, posicionamentos, contra o Textor. E o Textor com os botafoguenses? Então, eu não sei se tem algum dirigente no Brasil hoje que é laureado pela sua respectiva torcida. Confesso que eu não paro para pensar aqui, tem alguém que tenha o nome cantado, tem alguém que tenha o nome enaltecido, valorizado em rede social, eu não sei se tem. Confesso que num rápido raciocínio não me vem à cabeça nenhum deles. Mas eu diria que o John Textor tem uma aceitação maior do que uma reprovação. Porque o que importa para o torcedor é o desempenho do time no campo. E, notadamente, a SAF do Textor mudou o Botafogo de patamar técnico no futebol brasileiro. Por vias questionáveis, porque todo o mapeamento para a formatação do elenco desde 2022, ele foi feito em cima de observação, de um scout muito sério, muito pesado, um mapeamento muito minucioso do mercado. Vieram muitos jogadores que o torcedor não conhecia, que hoje são ídolos da torcida. O caso mais recente de sucesso é o do Bastos, por exemplo, que veio ano passado, mas quase não jogou. E esse ano já caiu nos braços do torcedor. Então, o que importa para a galera é o campo. Então, a galera faz essa associação direta entre o campo e o investidor, porque o técnico não é mais o mesmo. O Luiz Castro foi embora, veio o Arthur Jorge. Botafogo vive uma segunda temporada interessante, muito mais positiva do que negativa, com técnicos diferentes. Então, naquela característica tipicamente brasileira de individualizar méritos e deméritos, no caso do Botafogo, o mérito é sempre individualizado em cima do John Textor. E ele acaba tendo uma relação muito próxima com o torcedor em rede social. Então, eu diria a você com uma dose de segurança, Edu, que ele tem muito mais aceitação do que rejeição. Eu não saberia metrificar isso em termos percentuais. 70-30, 80-20, 60-40, não sei. Mas que a torcida gosta mais do que desgosta, com certeza gosta. Não tem jeito, né? O torcedor é isso e o Textor também, até pelos investimentos, pela mudança de patamar do Botafogo. Eu acho que é muito. É um ou outro torcedor do Botafogo que para fazer ressalvas ao Textor. Né? Tanto é que o torcedor abraçou essa ideia de criar um grande sistema a ser investigado pelo Textor. Sim. O torcedor
abraça, diz que a imprensa que não entende, que a CPI vai provar, e tudo mais. Eu acho que a citação beira 90%. Pode ser 80-20, né, Pedro? Não, é muito. Pra mim é um ou outro que vai fazer 90-10? salva, Não sei. que vai questionar. Eu acho que 90-10 acho que é muito. O Textor, querendo ou não, no final das contas, o torcedor quer time forte, bola na rede e disputar título. Não, o Textor devolveu isso ao Botafogo. Em relação a isso, não dá para dizer que ele não trabalhou. Ele trabalhou muito bem, montou um time muito forte e é um time muito competitivo. E nós temos aí a possibilidade do Botafogo esse ano bater títulos em alguns campeonatos. E vai ser um jogaço, Sim. Botafogo e Palmeiras. E o Botafogo amanhã nós vamos falar muito do campo, né, com Botafogo e Palmeiras. Tá de novo amanhã, Rafa, ou não? Segunda pauta, sim, à disposição. E o tempo que os amigos quiserem, precisarem, estou aqui para servi-los. Agradeço sempre o espaço e a deferência à minha pessoa. Muito bem, já em tom de despedida, Rafael aproveitou esse gancho maravilhoso para dizer, preciso partir. Rafa, vamos te liberar. O Dimas está segurando o discurso e falando assim, saúde, nós precisamos almoçar, estou com fome. Vamos almoçar. Tchau, meu irmão. Valeu, gente, até amanhã. Um abraço a todos. Valeu. Um abraço, Rafa. É legal trazer essa visão do que representa um diretor, né? Porque o diretor, ele vai fazendo isso, né? Às vezes faz parte da estratégia, né? Do diretor, assim como a Leila faz com o Palmeiras. Agora, só uma coisa antes de chamar o intervalo. Né? Todos fazem. Bom, vamos lá. Foram tantos absurdos que eu vi nesse programa, que eu até gosto, tá? Gosto do Zé Elias, gosto do Pedro Ivo, não gosto do Bubu, mas eu tive que fazer uma listinha aqui de alguns que eu lembrei, alguns eu perdi no meio do caminho, me perdoe se eu não respondi. Mas vamos lá. Falaram que o palmeirense, todos eles amam a Leila e aprovam tudo que ela faz. Não. Toda hora a gente vê protestos de palmeirenses contra a Leila. Toda hora. Seja a Mancha Verde em protestos, seja canais de YouTube que acompanham alguns do Palmeiras, que eu quero ver um pré-jogo, quero me informar sobre eles. E várias vezes os caras batem muito na Leila. Muito. Segundo ponto. O estádio Newton Santos não é Newton Santos só quando é Botafogo jogando não, tá? Qualquer jogo é Estádio Olímpico Newton Santos. É o nome do estádio, tá? Até vender nome rights e mudar para outro nome, é este o nome do estádio. Então respeitem o Estádio Olímpico Newton Santos. Não é Engenhão quando joga Fluminense e Vasco, não. É o mesmo nome. O Allianz Parque não muda de nome quando outro time joga lá. O Morumbis não muda de nome quando outro time joga lá. É Estádio Olímpico Newton Santos. Terceiro ponto. Textor expôs o nome dos jogadores. Isso é mentira. John Textor não expôs o nome de jogadores. Quando ele manda ele não mandou relatório para a mídia, ele mandou relatório para o Ministério Público, para a Justiça Brasileira e para a CBF também, para investigar, que ignorou e tal. E o palmeirense do STJD, o senhor Mauro Marcelo, né? Cadê? Mauro Marcelo de Lima Silva, divulgou esse relatório ali, tapando com tarjinhas os nomes, só que eu sou um designer gráfico, mexo com computador. Qualquer pessoa que mexe com um pacote Office entende isso. Se você não salvar direito, com a configuração certa, aquele PDF, mesclar ali as camadas e tornar uma coisa única aquela imagem, as tarjas, se você abrir no editor de vídeo, um Photoshop, um editor de imagem, ou às vezes até no Word, quem sabe, você consegue mover a tarja depois, porque está em formato editável. Você move a tarja, ou você tira a opacidade da tarja, e você enxerga os nomes por baixo. Ou no Word, você vai lá e clica, dá um duplo clique, ele seleciona os nomes todos do texto, todo o texto do PDF, você copia e cola para um outro Word ou para um outro programa, um bloco de notas, e você tem todo o conteúdo escrito do PDF ali, limpo, sem tarja. E foi assim que ele expôs os jogadores. Quando vazaram o documento, né, quando divulgaram o documento do Textor, que ele mandou para a Justiça e para a CBF, como forma de investiguem aí se tem alguma coisa. Ele não acusou ninguém de nada. Esse cara fez isso. Não. Temos suspeitas aqui, com base no relatório, investiguem. Veja se tem algo aí suspeito. Quando divulgaram esse relatório, com essas tarjas mal colocadas, alguém foi lá, copiou o texto, colou no Word e viu tudo que estava escrito, com os nomes expostos sem tarja. E aí sim, os nomes foram divulgados, porque jornalismo que é furo de reportagem, né? Divulgou tudo. Foi um erro do doutor Mauro Marcelo de Lima Silva, que expôs o nome dos jogadores. Então, erro do Zé Elias, e o Pedro Ivo está corretíssimo. Agora, uma coisa que o Pedro Ivo está erradíssimo, o Bubu está erradíssimo, todos são erradíssimos, é em comparar John Textor com o falecido senhor doutor, né, Eurico Miranda.
O Eurico Miranda é uma das figuras mais podres da história do futebol brasileiro. Ele é envolvido tem várias acusações, né? Não posso dizer que ele foi condenado, eu não sei se foi mesmo ou não, mas tem acusações e investigações por corrupção no Vasco, né? Temos aí o Vasco quebrado hoje em dia por conta do seu Eurico Miranda, né? Que teve gestões horrorosas, né? Eu não tô acusando ele de nada, tô acusando só de ser incompetente. O Eurico Miranda não é corrupto, tá? Não estou acusando ele disso. Mas, não sendo corrupto, logicamente ele é incompetente e afundou o Vasco em dívidas. O Vasco se tornou um dos times mais endividados do Brasil, junto com o Botafogo. Botafogo, Corinthians e tal, na casa de quase 1 bilhão de reais, ou passando de 1 bilhão, não sei. E ele fez o Vasco hoje ser uma SAF, que se vendeu para 777 e quase quebrou de novo, por causa do desespero, por conta de gestões horrorosas dele. E ele, envolvido com coisas como venda de mesa, né, coisa que o Textor nunca aprovou, nunca quis em momento nenhum para nenhum clube. Ele envolvido em acusações gravíssimas assim, ele sempre acusou e sempre foi muito descontrolado nessas acusações. Não é esse gentleman que botaram aí não, tá? O Eurico Miranda está envolvido em cenas, em histórias nefastas do nosso futebol. E isso aí, se comparar com o Textor, um cara que está salvando o Botafogo de dívidas, pagou mais de 400 milhões de dívidas no Botafogo, reestruturando o clube, tornando o Botafogo um clube forte de novo. Comparar esse cara que está elevando o Botafogo com o Eurico, que rebaixou e reduziu o Vasco a um time quebrado, é ridículo. Então, show de horrores nesse programa de hoje, né? É isso. Nós temos que estar aqui vendo esses programas, não é para dar ibope para eles, é para desmentir as mentiras, os erros de interpretação que sejam desses programas, dessas pessoas que não entendem porcaria nenhuma de Botafogo, não entendem nada de Botafogo e falam groselhas ao vivo em rede nacional, aí fechada ou aberta em rede nacional. É isso aí, pessoal. Se vocês gostam desse conteúdo, gostaram do vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Esse vídeo saiu agora, acabou de terminar o programa, então compartilhe com seus amigos, cara. Isso aí é urgente, tá bom? Eu sou o Rafael, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.